episódio do Come Together, um talk que traz varejistas, empreendedores e investidores para uma conversa. Oportunidade da gente saber trajetórias, experiências e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou aqui com ele, que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, é conselheiro de empresas como Grupo Boticário, Ipiranga MPM, Pets, entre outras, embaixador e professor da Acon no Brasil, sócio da BTR Varese, palestrante internacional e sócio da High Partners. Eu estou aqui com Eduardo Terra. Edu, obrigada, prazer ter você Obrigado aqui. você, Flávia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Isso é uma honra poder bater esse papo. Para nós, com certeza. Bom, você já direta com a pergunta, porque é uma coisa que até eu tenho curiosidade. Por que varejo e como é que você, quando e como você começou nesse setor? Bom, vamos do fim para o começo, né? Estou com 47 anos, tudo começou com 18. Na época, minha família tinha poucas lojas de moda feminina e eu decidi, na época que entrei na faculdade, me envolver com o negócio, né? Na época, só minha mãe trabalhava com isso. E assumi a parte administrativa, financeira. A gente chegou a ter 5 lojas, uma franquia. Eu gostava daquilo, mas achava, na época, o varejo ainda com os traços de informalidade, né? Queria um varejo diferente, né? E na faculdade, aí as coisas andaram. Fiz o meu TCC muito ligado já a varejo, a shopping. Conheci um projeto de varejo na época na FEA USP, e acabei me associando. Na época era o início do Provar, o Programa de Administração de Varejo, onde já numa transição da minha atividade com a família, eu me envolvi numa área acadêmica, meio consultoria, e lá fiquei por 15 anos. Né? Fiz uma formação acadêmica toda voltada para varejo, MBA, mestrado em economia de empresas. Fiz vários cursos de especialização fora do Brasil em varejo. Tive uma primeira experiência em conselho de administração e me tornei professor do primeiro programa de MBA em varejo, e assim começou, e estamos aqui. Essa grande e longa trajetória, né, que é muito bom te ver e ver que você tem essa vida pregressa no varejo, que acho que é importante, que te faz ter ainda mais profundidade, né? Agora, nessas suas viagens pelo mundo, porque com a BTR Varese você leva varejistas daqui do Brasil para ver varejo em China, Vale do Silício, Israel, eu queria saber se tem algum fato curioso, alguma coisa algum país ou algum varejo que tenha te assim, aberto os olhos ou te impressionado em algum sentido. Eu acho que sem dúvida foi a China. Eu vou há muitos anos para os Estados Unidos, para a Europa, para o Oriente Médio, mas a primeira ida para a China, as primeiras eu diria, né, foi muito chocante. A melhor definição que eu tenho foi a sensação de ter ido para o futuro, 5, 6 anos para o futuro, ao vivo, a cores, e poder voltar para o nosso Brasil a tempo de falar, olha, vai ser assim. Isso tem, a primeira viagem para a China, eu diria que tem 6 anos, mais ou menos, e muito do que a gente viu naquela viagem aconteceu. Sim. Então, o boom dos marketplaces, o boom do digital, os pagamentos digitais, né, a digitalização do consumidor, a gente via aquilo acontecendo num grau muito maduro. Sim. O Brasil, na época, não tinha praticamente os marketplaces, eram e-commerces, né, no 1P ainda. A gente não falava num pagamento digital. A gente tem o Pix, tem pagamentos pelo celular. Então, coisas que a gente vê hoje, claro que o depara é um pouco diferente, não é? A China não é o Brasil, a China não é os Estados Unidos, mas as referências são muito fortes. Então, sem dúvida, foi a China. E eu até te perguntar, tem algum momento específico? Essa era uma outra pergunta, mas provavelmente deve ter sido na China, onde você vê o início dessa transformação, alguma coisa que você fala, caraca, agora a transformação começou. Principalmente quando você vive, né? Eu não diria que é um momento específico, né? A gente lê sobre China, a gente assiste vídeos sobre a China, e todo mundo que foi à China conosco, você esteve lá, você sabe disso, é o dia a dia de uma semana, pelo menos, na China, né? Quando você toma café da manhã, quando você anda na rua, quando você vai a uma loja, quando você convive com as pessoas, e leva normalmente uns 2, 3 dias, né? Porque o primeiro choque é não entender, começa com umas críticas e depois você se liberta
e comece a entender. E para deixar claro, para fazer aqui um grande parênteses, a gente está falando da China pré-pandemia, né? Eu estou com uma grande curiosidade para entender o que será a China pós-pandemia, né? Um grande ponto de interrogação. A gente não sabe o que aconteceu por lá, né? Alguns falam que houve ainda mais transformação, digitalização. Sem dúvida, houve mais fechamento. Então, o que eu estou falando é uma China de 2 anos atrás, né? Minha última viagem para lá foi em setembro de 19, que estava no ápice de tudo isso que a gente está falando. Sim. Mas tudo que a gente viu, de fato, aconteceu com ajustes, com adaptações, e foi muito importante como inspiração. A gente levou presidentes, conselhos das principais empresas de varejo aqui, todos foram unânimes em falar que esses insights e inspirações foram muito úteis, né? E uma coisa que eu lembro, assim, que foi muito importante, quando vocês mostravam nos cases, né, assim, até as pessoas que pediam dinheiro na rua tinham um crachá e um QR Code. Que isso era uma coisa tão assim, como é que pode alguém dar até uma esmola via QR Code? E a gente vê o Pix rapidamente na rua aqui. Exato, né? Sendo implantado. Quer dizer, hoje você vê aqui, a gente está né, em São Paulo, no Itaim, e a gente vê aqui realmente no semáforo os caras já estão aplicando China. Com uma diferença de tempo curta. Curtíssima, porque isso a gente está falando de 2017 e 2018. Então, exatamente. é muito interessante. Bom, continuando aqui, né? Você está sentado hoje em diversos conselhos e comitês de inovação. Então, acho que a tua missão é, inclusive, aterrissar tudo isso que você olha como curadoria e aplicar no dia a dia de grandes varejistas. E aí, minha pergunta é a respeito do desafio, né? O que é mais desafiador nessa agenda, sentando nessas cadeiras tão estratégicas nessas marcas? Essa resposta é fácil, eu não tenho dúvida. Não que a solução seja fácil, mas a resposta é fácil. Cultura, mudança de mindset. Tem 3 etapas da transformação digital das empresas que eu costumo trabalhar, que são as mais críticas, que é transformação da cultura. Lembrando que transformação digital é aquele processo pelo qual empresas tradicionais, sólidas, analógicas, que já tiveram sucesso, precisam passar por uma mudança de digitalização. Sim. Então, a mudança passa pela cultura. Então, um jeito de pensar diferente, jeito de olhar o negócio diferente, o consumidor diferente. Isso, na sequência, traz uma revisão da forma de trabalho, de estrutura organizacional. O digital ele não pode ser um feudo, um silo, não pode ser uma área isolada. Então, essa integração ela é crítica. Então, há que se revisar a forma de se trabalhar e de colocar as pessoas. E, finalmente, há que se pensar a arquitetura de tecnologia, né? Essas empresas têm muitos legados. Então, uma frase que eu costumo dizer é: não dá para, quando você traz soluções de tecnologia novas, né, seja ela quais forem, a resposta das empresas seria: isso leva muito tempo a integrar e custa muito dinheiro. Então, a arquitetura precisa ser revista. Essas 3 agendas, cultura, estrutura, TI e arquitetura, são críticas e são pesadas, né? Então, mas eu costumo dizer o seguinte: se você não mudar a cultura, você nem vai para a segunda etapa. Exato. Pessoas, né? Pessoas. Ele sempre passa por Isso pessoas. está lá em cima. Começa nos acionistas, conselho, se levam e depois desce. Eu lembro de a gente estar no Vale do Silício e uma das palestras que a gente assistiu dizia: digitalização não é um papel da área de tecnologia. Não. Digitalização é um papel de todos os departamentos. Começa se lá em é cima. que ainda existem essa divisão que a gente via anteriormente de departamentos, né? Muito bem, Edu. E aí, uma coisa que você sempre fala nas suas palestras e que eu acho interessante é que as ameaças, né, nunca vêm do tamanho do elefante. Talvez a gente olhe e a gente não veja que está vindo. Elas vêm do tamanho de formigas. Isso. E o que eu queria que você nos falasse é como, então, mitigar o risco de não ficar cego, míope, ou então, quando se der conta, né, o elefante já entrou, inclusive, sem ser visto. Vamos contar essa historinha melhor, né? Pessoal, primeiro, acho que eu criei essa fábula aí para explicar a miopia, né? Eu acho que primeiro esse vem de um texto que, para mim, é um dos melhores textos que existe no mundo, chamado Marketing Miopia em Marketing, do Theodore Levy, que é um dos textos mais consagrados de Harvard, isso ainda na década de 80, né? Que ele fala quanto a gente é míope em enxergar ameaças, oportunidades, enfim, desde do modelo clássico de SWOT Analysis, né?
E a ideia da formiga e do elefante eu criei para mostrar o seguinte: a gente escuta muito, e eu canso de ouvir, varejistas, que é o nosso foco aqui, Sim. falarem o seguinte: pô, Eduardo, concordo com quando você fala de transformação digital, que algumas indústrias já passaram por isso. Então, a gente costuma falar da indústria de entretenimento, com o efeito do Netflix, a indústria de transporte, de hotelaria, mas no nosso segmento, eu chego para trabalhar numa segunda-feira e não vejo uma grande ameaça ainda vindo na minha direção. Isso cada vez mais não é verdade. Né? Isso eu ouvia muito há 4, 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a falar disso no Vale do Silício, antes de ir para a China. Né? Eu não vejo um elefante vindo na minha direção, um elefante como se fosse um símbolo de uma grande, clara e definida ameaça. E o que eu dizia é o seguinte: cuidado, esta ameaça que você está falando não virá em forma de um elefante. Ela virá em forma de perigosas e pequenininhas formiguinhas que vão te pegar aos poucos. Né? Assim foram as fintechs para os bancos. Os bancos não foram, entre aspas, disruptados por um grande outro banco. Né? As fintechs que hoje, né, o Nubank foi uma fintech. Sim. Então, eu costumo dizer que a formiga ela vai se transformando num elefante. Né? Então, o que fazer? Né? Esse mapeamento de ameaças que podem virar oportunidades, ele tem que ser com lentes diferentes. Eu não posso ficar procurando um bicho igual a mim, que é o elefante, como forma de uma ameaça que pode tirar o meu cliente, tirar o meu mercado. Tem que olhar para coisas. Vamos pegar o exemplo de um supermercado, que é o principal segmento do varejo. Não é um outro supermercado a ameaça. Na última Black Friday, das 10 categorias mais vendidas do Mercado Livre, 7, 8 foram de supermercado. Quer dizer, o Mercado Livre não é um supermercado, mas é. Né? Cada vez mais as pessoas assinam para receber em casa vinho. Você deixa de comprar onde esse vinho? Do supermercado. Né? Meu filho é celíaco, não pode comer glúten, a gente assina em casa uma cesta de produtos sem glúten, eu deixo de comprar do supermercado. Então, essas pequenas formiguinhas estão tirando o meu poder de compra do supermercado. Sim. Então, esse cuidado de entender para onde o teu cliente está indo, tem que ser cuidado. E, de novo, eu posso ser a formiguinha da minha própria disrupção se eu olhar essas oportunidades e criar elas próprias. Sim. E uma coisa que a gente vê, assim, o varejo está numa revolução e uma dificuldade até que a gente compactua e a gente compartilha, que a gente vê os varejistas compartilhando tá bom, como é que eu vou cumprir a minha agenda do dia a dia, que é o meu core, que é vender, e ainda assim ter tecnologia future-proof, vamos dizer assim, né? Ou ter um business future-proof, para que eu não morra, mas sim que eu sobreviva bem. Então, como é que você também vê como é que ele pode, né, nessa agenda, dividir essa questão? Equilíbrio, e aí essa é a agenda que eu discuto muito nos conselhos, porque é papel do conselho ajudar o CEO e o seu time encontrar esse equilíbrio de agendas estratégicas. Então, mais uma analogia aí. Você tem que equilibrar a chamada corrida de 100 metros, que é a corrida dos resultados de performance, que é o mês, o trimestre, o ano. Nenhuma empresa vive sem dar resultado. Né? E a maratona, sim, que é o futuro. Então, qualquer extremo está equivocado. Se eu ficar só atrás dos resultados e esquecer o futuro, eu não vou chegar lá. Né? Eu vou entregar resultado esse ano, no máximo ano que vem, no terceiro ano, eu não construí uma ponte, eu não existo. Se eu olhar só para o futuro e esquecer os quarters, esquecer os trimestres, os meses, eu não existo. Eu não vou gerar caixa, não vou gerar resultado. Se eu for uma empresa aberta, eu começo a perder credibilidade. Se eu for uma empresa, enfim, de capital fechado, eu não gero recursos para construir a ponte. Então, esse equilíbrio entre correr os 100 metros e correr a maratona, e aí eu preciso dosar investimento, eu preciso dosar time, eu preciso dosar tempo. Isso é o papel do conselho, esse é o papel do CEO, saber dosar time, recurso nessas duas agendas. Eu vejo muitas iniciativas assim de CVC, iniciativas de labs, enfim, para que você tire um pouco, faça estruturas apartadas do business, para poder
enfim, cumprir essa agenda de future proof aí, de falar, cara, então eu preciso olhar, virar plataforma, enfim, ter outros business, inclusive dentro do próprio business de varejo. E aí, como é que você enxerga essas iniciativas? Porque a própria RAI nasceu um pouco dessa demanda, né, de poder fornecer para o varejista aquilo que não faz parte do core, mas que atende o core, né? Então, a lógica da RAI Partners é justamente essa. Quer dizer, a gente entende primeiro, grande parte da demanda de transformação digital do varejo vem de startups, né? de empresas que resolvam dores da agenda de digitalização. A gente entende que existe muita coisa boa e existe muita coisa ruim. Sim. Então, a ideia é essas empresas serem escolhidas. Segundo, o varejo não consegue encontrá-las sozinho, né? Então, como você colocou, as venture capitals, enfim, aceleradoras, enfim, tem um papel importante nessa agenda. Sim. De trazer para os varejistas que estão lá nos 100 metros, né, mas que na maratona precisam de parceiros, falar assim, quem pode me ajudar nessa agenda, né? E conectar essas empresas já escolhidas nas dores desse varejista, e essa conexão pode ser como parceiro, fornecedor, ou como equity, como sim, investidores sim. mesmo, né, para acelerar. Então, essa conexão eu entendo pelo menos que ela é muito rica. Não estamos inventando a roda, né? Os ecossistemas são isso, né? Pelo mundo, a gente vê isso muito claramente na China, com os desenhos de Alibaba, Tencent, no Ocidente, aqui com a Amazon, na Índia, né? E no Brasil, sim. A gente já tem desenhos bem maduros dos ecossistemas se formando. Então, respondendo o que você colocou, é um pedaço importante da agenda ter essas parcerias para acelerar aquilo que a gente chamou de maratona aí, que é a agenda do futuro. Do futuro, com certeza. E aí, Edu, assim, uma coisa que, diferentemente da China, né, quando a gente olha tal, não houve um legado tão grande, né, nessa virada. Na verdade, não havia um legado porque ele já nasceu, não tinha passado. E quando a gente olha para o Brasil, a gente tinha um baita passado, né? Sim. E essa foi uma muleta muito usada por muitos líderes, né, que estavam ali tocando os varejos como uma coisa mais pré-pandêmica, porque, poxa, tem que, é o que você falou, não tenho tempo agora, não vou ver, Então, pré-pandêmico, esse legado foi uma muleta para não fazer essa transformação acontecer de maneira rápida. Com a pandemia, obviamente, não foi uma escolha, foi vamos que senão a gente vai ficar. E como é que você vê essa evolução? Você acha que hoje, olhando, a gente conseguiu dar um pouco um salto desse legado passado, olhando agora para frente com essa transformação um pouco mais sedimentada? Sim, andamos, frase que eu usei bastante durante a pandemia, andamos alguns anos em alguns meses. Então, aceleração existiu, não o suficiente, tá? Então, eu ainda escuto muito, mas aquele sistema, a gente ainda não amortizou o investimento que a gente fez. Isso ainda dá para usar. E, assim, desapega, né? Não é assim que funciona, né? Joga fora e bota, né, algo mais simples, mais ágil. É impressionante o apego que existe a legados que não levam a lugar nenhum. Seja a tecnologia, sistemas, seja a equipamentos, né? A gente hoje vive na nuvem, a gente vive no mundo do software as a service, da agilidade, ainda tem esse apego a coisas do passado, muito melhor. De novo, pós-pandemia, a gente andou muitas casas, mas não as casas suficientes. Então, de novo, voltamos ao tema. Eu me sinto quase um evangelista sobre isso, porque eu falo isso todos os dias, né? Continuo falando, não me canso, porque eu acho que esse é o processo que a gente tem que fazer. Sim. São pessoas, sempre são, né? Sempre. E eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito é essa coisa do overlap, ou seja, o que você falou, às vezes eu tenho ali um sistema, plataforma funcionando e eu coloco uma metodologia mais ágil, né? Enfim, para rodar, fazer a mesma coisa e eu consigo fazer o teste AB. Faz junto, não Faz tem... junto, é isso. E aquela frase que não é uma frase nova, mas o feito melhor que perfeito, ela tem que estar na mesa, Total. Né? A perfeição não combina com o mundo digital, né? Você tem que fazer, vamos fazendo, vamos melhorando, enfim. Até porque não está pronto, nada tá, a gente está em construção, né? E aí, Edu, acho que uma pergunta que eu recebo muito, né? Porque... enfim, eu tive um passado aí na FX, né, que é uma das investidoras do portfólio.
Lojas e shopping centers, né? A gente vê cada vez mais sendo um desafio para o varejista, apesar de marcas nativamente digitais, como uma Nativosa, por exemplo, serem compradas pelo Grupo Soma e terem uma expansão de loja, né? Ou seja, está dentro do planejamento, crescer em tamanho. Mas aí a minha pergunta é assim, como é que você vê a atuação deles dentro da omnicanalidade e se existe um caminho longevo para essas lojas e shopping centers? Né? Esse é um dos temas mais falados e mais importantes, né? Que é o futuro e o papel da loja nessa questão toda que a gente tem discutido da digitalização. Primeiro ela irá existir por muito tempo, a gente não pode falar para sempre, né? Mas só que de um jeito diferente. Primeira prova de que isso é verdade, né? Para a gente ficar com evidências. Quando você olha a agenda do Alibaba na China e da Amazon nos Estados Unidos, que são empresas que nasceram digitais e, portanto, não tinham legado de lojas, grande parte dos investimentos delas nos últimos anos foram em lojas. Sim. Não precisariam fazer. Então, para quem não sabe, o Alibaba, nos últimos 5 anos, investiu pesado em aquisições e em abertura de lojas. E a Amazon, acho que é um pouco mais conhecido, desde uma aquisição de Whole Foods, abrindo a Amazon Books, a Amazon Fresh, a Amazon Go, a Amazon 4-Star, quer dizer, N formatos. Por quê? Que fica claro que aquele desenho de digital commerce, onde você compra online, uma mercadoria sai de um centro de distribuição daqui a 200 quilômetros, entregando na tua casa, isso morreu. Tá? Mesmo um modelo mais puro como de um Meli, de um Mercado Livre, você tem todo um fracionamento de fulfillment diferente, com dark stores, com vans, enfim. Então tem toda uma malha diferente, que aí sim pode substituir a loja ainda com muita dúvida. Sim. Então a loja ela é cada vez mais aquilo que a gente chama de micro fulfillment center, né? Que é fazer a última milha. Então o varejista que tem loja teve que repensar o papel dessa loja, que é a última milha para o digital. Ela é um ponto de experiência. A pandemia, para mim, só provou que somos seres sociais. Total. Não queremos ficar em casa. Né? A gente quer sair, quer passear. A loja é um ponto onde a gente aprende, convive, interage. Só que tem um detalhe. Diferente de 10, 15 anos atrás, onde a gente, para comprar algo, a gente precisava ir à loja, hoje a gente não precisa mais. Sim. A gente só vai à loja se a gente quiser. Sim. Então, a gente tem que dar motivos para o cliente ir à loja, desde que lá tenha experiência, né, tem a conveniência, curadoria né? E etc, a aprendizagem. Sim. Então, a loja ela passa a ser um ponto de convivência, conveniência, experiência, conveniência no sentido de você comprar e retirar. Sim. Né? Sim. Ela tem que, com isso, tirar o atrito para o cliente, ela tem que ser mais produtiva. Então, repensar a loja passou a ser algo absolutamente essencial para o varejista, mas ela, de novo, continua existindo. Sim, sim. A gente, inclusive, soltou agora, né, o IPV novembro, Sim. Falando de Black Friday, com números em que, obviamente, o fluxo do varejo físico cai, mas, em compensação, pedidos, faturamento sobe, ainda que timidamente, se a gente pode dizer assim. Mas eu acho, de novo, né, que o volume ali, o grande volume de experiência, de contato, conexão com o cliente ainda está dentro do varejo. No olho, na curadoria. Ontem eu fui comprar presente de Natal e nada como alguém te oferecer, falar, olha, isso aqui, combine isso com aquilo. Então, é isso, é otimizar essa turma, é preparar melhor o time comercial, porque, de fato, quem está lá não pode sair sem converter. Acho que esse é o grande desafio, né? E aí, olhando para os próximos 5 anos, Edu, eu sei que é difícil, porque hoje o tempo está cada vez mais rápido, né? Como você enxerga o varejo daqui 5 anos? Então, tem alguns capítulos importantes nessa agenda de 5 anos que vão pautar esse futuro. Para mim, o principal deles é o 5G. Uhum. O 5G traz com ele o que a gente está chamando de metaverso, né? Que é basicamente uma expansão gigantesca dessa tal realidade virtual, né, que já existe e a gente sabe, né, que você possivelmente tem uma realidade virtual cada vez mais real, é a fusão do que seria o mundo virtual com o mundo real, sem a gente meio que conseguir separar. A verdade é que a gente já vive muito nesse mundo das redes sociais, da telinha, e o 5G, que vai potencializar não só velocidade, latência, etc., vai fazer com que isso tudo se torne um pouquinho mais até
perigoso, eu diria, né? Sim. Então, e para muita gente, o 5G é uma revolução, será uma revolução nos moldes do que foi a internet 20, 25 anos atrás. Então, a gente vai ter um varejo absolutamente conectado, muito mais conectado do que já é hoje. Provavelmente 5 anos, que é a data que você está propondo a análise, a gente vai olhar para trás e falar assim, como éramos analógicos, né? Então, vamos acelerar a digitalização de pagamento, de estoque, de inventário, de CRM, de pessoas. Flávia vai entrar numa loja e todo mundo vai saber que é a Flávia. Então, a experiência, a personalização. Então, para quem acha que a pandemia foi uma aceleração da digitalização, vem um outro boost aí, talvez maior ainda, chamado 5G, e que não é mais uma agenda de possibilidade de futuro. A gente já passou pelas questões regulatórias, já temos definido as empresas, os investimentos estão iniciando. Então, para o Brasil, é uma agenda de 2 anos, acontecendo de forma real, e aí com isso vem o tsunami de tecnologias e investimentos. Então, resumindo, um varejo diferente, mais digital e mais, eu diria, essa fusão do que é digital e físico vai ficar ainda mais complexo de separar. As pessoas talvez não... Hoje a gente já tem dificuldade, mas ainda tem uma certa separação. Acho que daqui para frente, realmente, esse mundo vai ser um só, né? Então, é o digital... que não vai ser um único Aonde universo. estará a loja? No metaverso ou na rua? Eu quero bater um papo com você depois só de metaverso. A gente vai se aprofundar, porque eu acho que isso vai ser um grande interesse de todo mundo entender o quão isso é relevante para os business, porque para games a gente acaba... Mas não, a gente está falando de negócios, né? Como que os negócios vão ser tratados dentro do metaverso. E aí, eu queria uma coisa agora do Edu, né? Quem te inspira e por quê? Quem me inspira? Meu pai. Seu pai, e por quê? Pela ética, pela disciplina, pelo exemplo. Muito bem. E aí, agora a gente faz um hi-bye pra gente finalizar esse papo, que tava bom, né? Mas uma hora tem que terminar. Que é um ping-pong, que aqui a gente faz perguntas e respostas rápidas. Então, Edu, um livro. Um livro que, para mim, endossa muito do que a gente falou e que nasceu muito de estudo é A Revolução da Plataforma, Revolução dos Negócios, na verdade esse é o nome do livro, que é do professor Sangeet, que é na verdade um indiano, e 2 professores do INSEAD, e que é leitura obrigatória, que, para quem não sabe, plataforma é um modelo de negócio que endereça tudo que a gente falou, como Netflix, Uber, Airbnb, marketplaces, redes sociais. São basicamente negócios que, a partir de tecnologia, conectam produtores e consumidores, né, com tecnologia, exponencializando essa relação e fazendo com que essa relação se torne economicamente muito diferente, né? Então, é um livro que está traduzido para o português, bem traduzido, e que, para mim, é a base, né, junto com organizações exponenciais, do professor Salim Ismail e do Peter Diamandis, que eu acho que são a base. São livros que não são recentes, né? São livros, um tem 10 anos, outro tem 5, 6 anos, mas eles formam a base dessa onda que a gente está assistindo São atuais, né? Não são recentes, mas são atuais. Uma pessoa. Então, meu pai. De novo. Seu pai precisa assistir esse Come Together, viu? Não, porque é o cara na sua vida. Uma frase. A cultura come a estratégia no café da manhã. Boa. Boa. Que é, preciso dar o crédito, né? A gente está falando do guru dos gurus, o Peter Drucker, né? Que foi quem criou o management, criou a gestão, e é o que explica o que a gente falou aqui no nosso Come Together, de que se não tiver cultura, não tem estratégia. Então, não adianta ter uma estratégia digital se você não revisitar a cultura. E aí, para terminar, um sonho. Um mundo mais justo. Boa. Edu, não tem nem como te agradecer. Foi Obrigado. Muito bom. Que escola, como é bom. A gente aprende por osmose. Acho que ter você como sócio também é um grande ganho, porque a gente aprende todos os dias. Então, você com esse seu background de professor, é muito simples de a gente entender, a sua linguagem é muito fluida. Então, parabéns. Obrigada mais uma vez. Valeu. Bom, gente, esse foi mais um Come Together, um talk que traz varejistas, empreendedores e investidores para uma boa conversa. E você pode acompanhar mais conteúdos da High Partners. Come Together.